Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou do entrevistado que você quer ver e ter em nosso programa. Lembrando que você também pode nos acompanhar todas as segundas-feiras das 11 ao meio-dia na Rádio ABC 1570 AM. Lá a gente sempre faz um balanço das nossas atividades, do nosso trabalho. Hoje vamos falar daquele que é um dos principais e mais importantes temas do nosso século. Vamos falar sobre meio ambiente. E para isso recebemos aqui nos estúdios da TV Mais o secretário de Estado de Meio Ambiente, Bruno Covas. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Orlando. Prazer estar aqui. Eu abraço a você e ao seu telespectador, telespectadora. Nós é que agradecemos o secretário Bruno Covas, que, como eu, também é deputado estadual, por sinal, foi o deputado estadual mais votado das últimas eleições. Quantos votos, Bruno? 239.150. Se a gente pegar no Morumbi, dá uns 5, 6 Morumbi cheio, mais ou menos, é isso? Dá quase a quantidade de gols que o Curitiba fez no Palmeiras, né? Então eu vou baixar. Isso aí eu falei do Morumbi que daria uns 6, mas se for pegar pelo time dele, aquele da Vila Belmiro, dá pelo menos uns 10 estádios da Vila Belmiro cheio, não é isso? Por aí. Bruno, para nós é uma grande alegria. Primeiro, eu gostaria de destacar o Bruno Covas, renomado pela excelência do seu avô, que foi governador de São Paulo, seguindo a mesma trajetória, a mesma carreira, vem se dedicando à vida pública, está no segundo mandato como deputado estadual. Tivemos a alegria de sermos colega no mandato passado. Nesse, ele ganhou as eleições e, convidado pelo governador Geraldo Alckmin, está à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Qual é a experiência? Você, historicamente, não é ambientalista. Todos nós temos uma questão ambiental, mas é um grande desafio. Como está sendo esse desafio? Olha, um prazer muito grande ter sido convidado pelo governador para fazer parte de uma equipe, fazer parte de um governo que a gente acredita. Nós fomos para a rua, pedimos votos, que a gente sabe da seriedade, da dedicação do governador Geraldo Alckmin. Então é um prazer muito grande. E nesta, que é uma área essencial, eu acho que cada vez mais a sociedade, as políticas públicas, os investimentos privados estão sendo norteados pelas questões ambientais. Então, acho o que a gente traz do parlamento é a nossa dedicação a escutar as pessoas, a encontrar saídas que sejam de bom senso, porque às vezes é difícil você conseguir conciliar investimentos privados com a proteção ambiental. A gente está vendo aí a dificuldade que é avançar no Código Florestal, tamanha a paixão nos dois lados. Além do que, hoje é muito difícil você envolver a juventude na política. É muito difícil filiar jovens a um partido político, fazer o que eles militem, que se eles saiam candidatos. Mas a questão ambiental traz a população, em especial os jovens. Hoje o Greenpeace tem uma capacidade de mobilização muito maior que qualquer juventude partidária, maior inclusive que qualquer movimento estudantil. Então é uma questão que envolve os jovens, que vem a preocupação no meio ambiente como algo que reflete muito na qualidade de vida da sua geração e das futuras gerações. Isso facilitou, porque você já foi secretário da Juventude de São Paulo e hoje é o secretário da Juventude Nacional do PSDB. Esse entendimento, e aí eu concordo com você, nas últimas eleições presidenciais ficou provado que o eleitor da Marina tinha uma aptidão, uma característica muito mais jovem, teve um desejo maior de votar nela. A pauta ambiental tem uma identidade muito grande com o jovem. Muito grande, muito grande. A gente percebe essa discussão nas universidades, nas faculdades, muita solicitação de palestra para ir debater isso com os jovens, em vários cursos, não só curso voltado à questão ambiental, mas direito, engenharia, enfim, qualquer faculdade quer discutir esse tema, a tamanha preocupação do jovem hoje com a causa ambiental. Até porque também estou no parlamento e a gente percebe que existe um desejo muito grande da iniciativa privada, do próprio serviço público em avançar. É notório que a infraestrutura brasileira hoje está extremamente deficitária, né? Problema nos aeroportos, problemas nas rodovias, problemas nos portos. E hoje qualquer obra, seja grande ou pequena, para se fazer uma casa ou um grande aeroporto, o licenciamento ambiental é por onde se começa, tá certo? Hoje não é nem saber se tem recurso, é primeiro saber se tem licença ambiental, depois se preocupa. Você acredita que esse é o grande desafio da Secretaria, buscar
um crescimento sustentável, dando a garantia ambiental, mas ao mesmo tempo não fazer com que o Estado fique inerte, fique engessado e se permita o crescimento? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque a licença ambiental está ligada à questão de proteção. A licença ambiental nada mais é do que verificar se os investimentos, se as novas ações a serem feitas aqui estão de acordo ou em desacordo com a legislação ambiental. O licenciamento é um ato administrativo vinculado. Não cabe à Secretaria do Meio Ambiente avaliar se o projeto é bom ou ruim. Cabe verificar se ele está de acordo ou não com a legislação ambiental. Nós temos, esperando a licença ambiental, 60 bilhões de reais em investimentos só de EIA-RIMA. Só em São Paulo isso? Só aqui na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Quer dizer, se liberar, tem 60 bilhões para serem investidos. Fora o que tem de ICMS, geração de... Isso é direto, né? Investimento direto. Isso é direto. Fora investimento de outras licenças ambientais que não são EIA-RIMA. Outros procedimentos mais simplificados, mas que assim demoram muito para sair. É claro que a gente não quer liberar geral. Muito pelo contrário, eu acho que tem que ter mesmo audiência pública para ouvir a população, tem que ter os estudos de impacto. Mas só para você ter uma ideia, no começo do ano, nós aprovamos a licença prévia da ampliação do aeroporto de Viracopos. Você citou aqui a dificuldade que foi uma repercussão tremenda, né? A dificuldade que é hoje a questão dos aeroportos, 6 anos para a licença prévia. Ainda falta a licença de instalação e a licença de operação. Mas claro que para isso a gente teve que colocar a obrigatoriedade de ter uma unidade de conservação 4 vezes maior da área que vai ser devastada. Então, o próprio Ministério Público, que tem representação no CONSEMA, votou favorável à licença. Então, foi uma grande conversa, uma grande discussão para conseguir aprovar uma licença de acordo com os ambientalistas que fazem parte do Conselho. Então, esse é o nosso desafio. Agora, além do desafio da proteção, além do desafio das licenças ambientais, tem o desafio da recuperação. Muitas áreas foram devastadas, precisam ser recuperadas, áreas de proteção permanente, mata ciliar, enfim, as ações efetivas, positivas, não só de reagir aos impactos, mas ações de reflorestamento, de proteção à fauna silvestre, enfim, várias ações para que o Estado de São Paulo possa atingir as metas de Nagoya, para que o Estado de São Paulo possa atingir as metas da Política Estadual de Mudanças Climáticas. Então, não só a para licença ambiental, mas como todas as ações, a política estadual e nacional de resíduos sólidos. E a gente tem uma outra dificuldade, porque apesar da Secretaria estar preocupada com essa questão, estar debatendo esse tema, debatendo alternativas, esse é um tema de responsabilidade dos municípios. Então, se os prefeitos não se envolverem, não quiserem participar, a gente não vai atender a política nacional que determina que a partir de 2014 não vá mais resíduo para os lixões, para os aterros. Bruno, exatamente sobre esse tema, você puxou um tom muito importante, que é a responsabilidade compartilhada do Estado com os municípios. Por sinal, nós recebemos aqui um belíssimo exemplar de um caderno lançado pela Secretaria, vocês estão vendo aí nas imagens, este caderno que foi lançado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que trata especificamente da bacia da represa Billings. Exatamente sobre isso eu queria fazer uma parte aqui nessa nossa entrevista. Nós tivemos a alegria de votarmos no mandato passado a lei específica da Billings, que ficou por décadas sendo debatida, foi aprovada por nós, o governador Serra fez um evento em Rio Grande da Serra para a sanção da lei e depois ela foi regulamentada. E a gente tem percebido que não existe uma ação dos municípios, não apenas aqui do Grande ABC, onde 6 municípios, total ou parcial, têm o seu território em área de manancial da Billings, como a cidade de São Paulo, que você pega ali a Zona Sul, chamado Cantinho do Céu também. Não sei se dá para levar por esse aspecto, mas existe uma omissão, uma ausência ou uma lentidão muito grande para que a lei, que foi um grande desafio, foram 4 audiências públicas, uma mobilização grande, quer dizer, foi um grande momento da Assembleia Legislativa de São Paulo, e depois da etapa mais difícil cumprida, a gente percebe que os municípios não estão se envolvendo. A Secretaria tem alguma ação para cobrar, tem alguma regra? Porque eu acho que é estranho, a sociedade continua sem resposta. Eu estive recentemente com a ministra Isabela, ministra do Meio Ambiente,
E um dos temas foi exatamente esse, a rediscussão do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O SUS, quando foi criado, envolvendo também governo federal, governos estaduais, governos municipais, ele hoje na prática funciona. Falta recurso, é verdade, mas ele hoje já está organizado do ponto de vista de responsabilidades. O Sistema Nacional de Meio Ambiente ainda não, ele não evoluiu. É preciso rediscutir a tarefa dos municípios, dos estados e do governo federal. Esse é um tema importantíssimo, né? A existência de água e a preservação dos nossos mananciais é fundamental. Vários investidores internacionais buscando áreas para investir aqui no Brasil para garantir água lá nos países em que hoje eles estão vivendo. A recuperação e a manutenção dos nossos mananciais é de vital importância para a região metropolitana da Grande São Paulo e para o estado de São Paulo. A gente tem uma operação que é chamada Operação Defesa das Águas, que é uma parceria Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e Prefeitura da capital, que envolve a Polícia Ambiental, que envolve a CDHU, que envolve a Coab, que envolve fiscais da Subprefeitura, fiscais da CETESB, uma grande equipe que já transferiu mais de 5.000 famílias nos últimos 3 anos de áreas de mananciais. E quem precisa ampliar essa parceria na defesa da Billings e da Guarapiranga para os outros municípios da Grande São Paulo, que não têm hoje esse trabalho, seja de forma individual, seja em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, para, primeiro, retirar, transferir as famílias que eles estão ocupando e, segundo, impedir que aquelas famílias que nós estamos retirando de áreas mananciais da cidade de São Paulo possam invadir áreas mananciais dos outros municípios. Porque se isso continuar ocorrendo, cobrir a cabeça, descobrir o pé. Do ponto de vista ambiental, você não está resolvendo nenhum problema. Está transferindo o problema. Exatamente, transferindo de lugar o problema. Então, é importante que os municípios possam, em primeiro lugar, adequar suas legislações municipais, a lei de uso e ocupação do solo, com essa nova regra da lei específicas de mananciais. Em segundo, que a gente possa avançar nessa parceria com o governo do Estado, e a gente tem toda a disposição para o diálogo. Tive outro dia, inclusive, uma reunião com o secretário Edson Aparecido, que é o secretário de Desenvolvimento Metropolitano. Ele perguntou... Já esteve aqui. Que já esteve aqui. Né? Ele tem passado por todos os secretários para ver de que forma ampliar a parceria do Estado com os municípios. Eu coloquei essa necessidade como premente para que a gente possa recuperar a Billings em específico. Mas ainda tem um parênteses nesse ponto, tem essa característica que a lei delineou as diretrizes de remoção, de recuperação. Mas tem um outro agravante, e aí é de pura responsabilidade dos municípios, aqueles que não estão nas chamadas APPs, pode ter as suas áreas regularizadas. Previa a lei, prevê, né, a regularização fundiária. E nós estamos falando de mais de 250 mil famílias. Então, e muitas vezes nos é cobrado dos deputados estaduais, do governador, aquilo que já foi feito. A lei estadual já está aprovada, que nós chamamos de lei-mãe. Então é importante esta palavra do secretário de Meio Ambiente, é dizer assim, nós não estamos transferindo, a nossa etapa foi cumprida. Compete aos municípios regularizar exatamente leis específicas nos seus planos diretores para poder dar resposta à sociedade que está aí angustiada por isso. Bruno, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você continua com a gente nessa entrevista hoje com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Bruno Covas, que no próximo bloco vai falar deste importante tema que foi o convênio do Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, com a Associação Paulista de Supermercados para o fim das sacolas plásticas. Continue com a gente no Personalidade Mais. No ar. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, recebendo hoje o secretário de Estado de Meio Ambiente, Bruno Covas. Bruno, nós tivemos aqui no primeiro bloco a oportunidade de tratar e de
grandes impactos, grandes ações da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive esta conquista importante que foi o licenciamento ambiental do aeroporto de Viracopos, um país e um estado que está na iminência de Copa do Mundo, Olimpíadas. Indiscutivelmente, a gente percebe uma letargia por parte de quem é de responsabilidade dos aeroportos, mas São Paulo está cumprindo a sua parte. E em cumprindo a sua parte, tivemos aí na semana passada uma grande decisão, se é assim que podemos tratar. Quando você, inicialmente, e depois convencido de que era um feito importante, levou isso ao governador Geraldo Alckmin e resultou em um protocolo, não de intenções, mas um protocolo de cooperação para que pusesse fim ao fim. Não é o fim, é até importante claro. Explicar. Na verdade, não tem uma guerra contra a indústria do plástico, na verdade é um processo de conscientização. E eu queria que você pudesse levar ao conhecimento do consumidor, da sociedade, a importância que é a gente pôr fim à sacola descartável e tratar a sacola como um produto retornável. Qual é o peso que isso terá dentro da Secretaria de Meio Ambiente, mais especificamente no meio ambiente do nosso estado? Olha, Orlando, sempre que a gente fala em meio ambiente, as pessoas entendem a importância, mas às vezes tem uma certa restrição quando a gente fala em mudança de atitude. É preciso mudar o padrão de vida que nós temos hoje para que a gente possa, nas próximas gerações, ter os mesmos recursos naturais que hoje nós utilizamos. Então, é importantíssimo que o Estado de São Paulo se conscientize e possa aderir a essa iniciativa, que é uma parceria, como você disse, Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Meio Ambiente e a Associação Paulista de Supermercados. O que a gente quer é levar à população a importância de deixar de utilizar sacolinhas plásticas nas suas compras no supermercado. Aqui no estado de São Paulo... Importante, só me permite, o supermercado, porque é o maior consumidor. Claro, a claro. A sacola está claro, na farmácia, a sacola está no shopping, mas 90% da sacola é utilizada em supermercado. Então, a estimativa é que a gente tenha aqui no estado de São Paulo 2 bilhões e 500 milhões de sacolinhas plásticas por mês. 108 milhões de toneladas ano. 59 sacolinhas por pessoa aqui no estado de São Paulo. Alguns municípios já avançaram nesse tema. É o caso de Jundiaí. O município de Jundiaí aprovou uma lei, a lei foi julgada inconstitucional, o que não impediu a prefeitura de chamar os supermercados, convencer da importância e assinaram um protocolo, nos mesmos termos que nós assinamos recentemente. Houve adesão inicial à população de 75%, hoje já está em torno de 95%. Em 8 meses, 480 toneladas de plástico deixaram de ir para os aterros. Além da quantidade de lixo que vai para o aterro, em função da sacolinha, a sacolinha é um produto, vamos dizer assim, virgem, é um produto que já foi reciclado, como é o saco de lixo, que é apropriado para ser um recipiente do lixo. De destinação final, de destinação final de ir. Enquanto a para os sacola aterros. plástica é virgem, né? Ela Exatamente. pode ainda passar por um processo de reciclagem. Muitos biólogos têm apontado que a fauna marinha, tartaruga, tem se alimentado de sacolinhas que são jogadas no mar, o que causa, inclusive, impacto nesta área também. Além, principalmente aqui na região metropolitana, de muitas irem parar nas nossas galerias, nos nossos bueiros e serem facilitadores de enchentes. Que foi o que aconteceu em Bangladesh. E que a gente vê quase todo janeiro, fevereiro, aqui no estado de São Paulo. Então, por esses vários impactos, além, claro, e também muito importante, ser um derivado de petróleo, né, que é uma fonte de energia não renovável, que a gente deve, ao máximo possível, buscar mudar reduzir, essa alternativa. Né? Então, o pacto prevê o fim da distribuição a partir do ano que vem. Nós vamos passar esse ano conscientizando tanto a APAS quanto o governo do estado de São Paulo. Vamos usar a nossa rede de educação ambiental. É isso que eu ia te perguntar. Qual vai ser os seus instrumentos diretos do governo do estado na campanha educativa? Porque a campanha é educativa, né? Educativa. Nesse primeiro momento não tem multa, não tem sanção, é educação. Em nenhum momento tem multa, em nenhum momento tem obrigatoriedade do supermercado aderir a isso.
a gente está mostrando, né, e eu acho que o presidente da APAS foi muito feliz porque disse isso, a omissão, né, nesse caso, pode ser entendido como uma ação contrária ao meio ambiente. Então, os supermercados não estão se omitindo nessa discussão. Então, nós vamos dar principalmente nossa rede de educação ambiental, parceria com a Secretaria de Educação, informando todos esses números, principalmente para os jovens das escolas públicas, para que eles levem essa mensagem para dentro de casa, com campanhas educativas, para mostrar à população. Essa semana eu fui fazer compra no supermercado perto de casa, fui levar meu filho para comprar pilha, né, porque ele estava precisando para um brinquedo dele, e a moça na minha frente estava comprando com uma ecobag. Quase que eu pedi para tirar foto com ela, para botar no meu Twitter. Bom exemplo, né? Um bom exemplo. Bom exemplo. E acho que isso mesmo, independente do acordo, independente do convênio, as pessoas já podem começar a se acostumar com isso. É difícil, realmente, porque não mudança de hábito, quando a gente né? fala em mudança de hábito, né, aquilo que as pessoas estão acostumadas, mas poxa, era uma coisa que eu ganhava de graça, era sacolinha. Olha, isso gera para o meio ambiente um impacto muito negativo. Bruno, em cima deste tema ainda, é possível, nós temos aí algumas leis que já foram aprovadas, do tipo pilhas, você acabou de falar, estava comprando uma pilha, mas na prática não se vê o cumprimento. Você não acha os locais apropriados para você descartar lâmpada, para você descartar pilha. Existe um foco nisso aí ou assim... o impacto é tão pequeno que se dissipa. Acho que é importante. E são produtos altamente contaminantes, né? A política estadual e a política nacional de resíduos sólidos, elas instituíram a logística reversa, que é a obrigatoriedade do produtor se responsabilizar pelo descarte final. Então, não é só a população se organizar para pontos de coleta. Quem produz esse material precisa organizar isso e precisa dar um destino correto a esses materiais. Então, nós estamos discutindo, principalmente com a Fiesp, né? A gente quer que o setor participe dessa discussão de como é que isso vai ser implementado, para que não tenha nenhuma reclamação, olha, isso não dá para realizar, é fora da realidade, isso aqui foi inventado para a Secretaria, a gente quer a parceria deles. Na reunião com a ministra, a gente também combinou de atuar de forma conjunta, Ministério do Meio Ambiente e Secretaria do Meio Ambiente, para implementar de uma vez por toda a logística reversa aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Em temas importantíssimos, como você colocou, de pilha, como é o caso também de PET, embalagens, cosméticos, lâmpadas, há uma série de itens que a gente precisa implementar a logística reversa aqui no estado de São Paulo. A gente tem os estudos na Secretaria, mas nós queremos e estamos discutindo isso junto com o setor. Você acredita que a sociedade pode contribuir pressionando um pouco mais? As redes sociais se tornaram um grande instrumento de pressão, de mobilização. Recentemente nós vimos aí o churrasco de Gianópolis, né, que foi mudança, quer dizer, uma discussão que eu acho importante, a sociedade ter reação a coisas que a incomode. Claro. Também pode ser feito isso nas questões ambientais, de pressionar para a destinação. Neste caso que nós estamos tratando da sacolinha, que ficou claro que é puramente tirar um pouco, mudar o hábito e não é nem tirar o conforto, porque aquilo que aparentemente é um conforto do consumidor é um mal. Para ele mesmo é um mal ao longo dos anos, é aquela história, né? Nós estamos sufocando o planeta e muitas vezes não estamos percebendo. É também um caminho utilizar um pouco mais. Eu percebo que todos que têm a causa ambiental plena, que têm atitude, são pessoas que interagem muito, né? São ativos mesmo, são ativistas ambientais. É também um mecanismo, quer dizer, se todo mundo começar a disparar, chega de sacola plástica, dê a sua contribuição, isso pega, né? Olha, alguns têm consciência ambiental por imposição da lei. Outros têm consciência ambiental por imposição do mercado. Mas eu acho que a gente percebe hoje que a maioria tem consciência ambiental até por um respeito ao próximo, né? Se a gente fala respeito ao próximo, em pensar no semelhante, a gente precisa se preocupar com as questões ambientais. Então, hoje, as mídias sociais, a internet são fundamentais para que a gente possa conquistar, para que a gente possa discutir e para que a gente possa cobrar dos nossos representantes e também do setor privado ações e atitudes na área ambiental. Você se utiliza de todas as mídias? Facebook, Twitter, todas, página na internet, todas. Newsletter? Todas. Então quem quiser falar com o secretário Bruno Covas... Pode procurar diretamente no Twitter,
Bruno Covas. Tá? Fala diretamente. Diretamente. A única coisa boa de ter trânsito em São Paulo é que é o momento em que eu respondo no Twitter. Bruno, vou entrar num ponto que, discutivelmente, você está na vida pública, né? Aliás, nunca deixou de estar, né? Até por questão familiar. Você foi deputado do primeiro mandato, como havia dito no início do programa, foi o deputado estadual mais votado de São Paulo nas últimas eleições, com mais de 200 mil votos. Pontuou em todos os 645 municípios do estado, teve nenhuma cidade que você zerou. Teve algumas que nós não vamos tratar de forma diferenciada na secretaria. Teve umas que teve muito voto, tá certo? Mas pontuou em todas as cidades. Seguramente, o próprio eleitor, a própria sociedade, sempre nos projeta a voos maiores, tá certo? Você já tem cumprido, está numa secretaria importante. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo... Não desejo do Bruno, né? Quem está na vida pública não tem desejo pessoal. Claro, é um conceito, as pessoas te elevam. É ser prefeito de São Paulo, é ser prefeito de Santos, que é a tua cidade natal, é ser deputado federal. Qual é a perspectiva do secretário Bruno Covas? Olha, Orlando, como em qualquer carreira, na carreira política a gente quer ir subindo o degrau, né? Como quem começa como estagiário numa empresa quer chegar a diretor, a gente também, natural, né? Na carreira política, quer enfrentando desafios cada vez maiores. É que para um político você me pergunta o que ele quer ser, você tem que mudar para a sociedade o que ela quer. Mas o que você acha que ela quer que você seja? Eu acho que a gente vai trazendo para alimentar, nós vamos plantando, vamos regando e um dia a gente colhe. Mas internamente, inclusive no partido, o seu nome hoje é um dos nomes colocados que pode aí vir disputar a Prefeitura de São Paulo em 2012. Procede essa informação? Se for esse o sentimento, está preparado para o desafio? Olha, é uma honra ser lembrado por um desafio tão importante quanto esse. Mas acho que esse que é um ano ímpar, é um ano da discussão interna dentro do partido, para avaliar qual é o melhor nome, qual é o nome que mais representa os ideais do partido, é o momento da discussão interna. E a gente leva isso com muita cautela, muita serenidade. A gente sabe que em política tem fila, tem o seu momento, não adianta querer botar a carroça na frente dos bois. Acho que muita conversa a gente consegue encontrar um nome de comum acordo que todo partido possa ir para a rua e que a gente possa agregar outras forças para fazer campanha. Enquanto militante, membro da Executiva Nacional do PSDB, o teu entendimento é por candidaturas próprias, especialmente nas grandes cidades do estado de São Paulo? O partido precisa mostrar a sua cara, precisa mostrar aquilo que representa, né? Só em casos muito excepcionais deixar de ter candidato. A política que nós apostamos em 2008 de lançar a candidatura própria num grande quantidade de municípios, mostrou resultado elegendo um grande número de prefeitos, o que depois reflete numa boa votação para deputado federal, deputado estadual, enfim. Eu acho que o partido precisa mostrar a sua cara e mostra principalmente na eleição municipal, porque não há nada mais próximo do eleitor do que a questão municipal. Aqui no ABC, nós estamos num grande colégio eleitoral, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema. Você defende candidaturas próprias do PSDB? Aqui no ABC, a gente tem excelentes nomes no partido, nomes com densidade, para que a gente possa ampliar o número de prefeitos, que hoje é só Rio Grande da Serra, para vários outros municípios, com nomes representativos, fortes e que representam o partido. Muito bom. Bruno, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por essa entrevista. A você que nos acompanhou de casa, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais. Agora que nós vamos gravar.